Primeira coisa que a gente vai falar hoje então, surreal. Gente, primeira vez que a gente vai trazer isso para vocês. Primeira vez que eu vou revelar para vocês o que eu faço no meu próprio escritório com relação a escalar ele. Ou seja, de conseguir clientes, de conseguir aí muitas possibilidades de honorários. A gente chamou de Sistema Previdenciário Escalável, tá? SPE, Sistema Previdenciário Escalável. A gente escala o escritório para faturar pelo menos R$100.000 todo santo mês. Como, Pedro? Com benefícios estratégicos. Quem aqui já faz tráfego pago? Algum de vocês já faz tráfego pago? Coloca aí nos comentários, gente. Quero saber quem usa tráfego pago ou quem usa conteúdo digital aí. Seja Instagram, Facebook, TikTok, Kawaii, qual outros que tem? Tem alguma? Vixe, vai longe, vai longe. Isso. Olha lá, eu não, a Brena não, Janete não. Mas é muito fraco. Matheus é muito fraco, o Nunca que ele fiz. conseguiu fazer, nunca fez. Olha lá, a maioria não faz. A Marina eu acho que é fácil, né, Marina? Faço, não uso tráfego, nunca fiz, legal. Eu aposto, Homero, que a maioria não faz tráfego pago porque tem vergonha, dificuldade e trava na hora que liga isso aqui. É ou não é? O que você acha? Com certeza. A maior das objeções dos nossos clientes é justamente a vergonha da câmera, né? De gravar, de aparecer. Mas não necessariamente, Pedro, precisa de aparecer. É muito bom, é muito importante se puder, mas não é o essencial, o 80-20, aquilo que é de fato que vai gerar resultado, porque tem caminhos. Até o Dr. Rodrigo mesmo, que estava aqui ontem, a gente faz para ele e ele não aparece, ele não grava nenhum vídeo, e ele tem um baita resultado, assim, é um cliente que tem bastante resultado, é bem show de bola. Então, não necessariamente você precisa gravar, mas a gente vai explicar sobre isso. Isso aí, gente. Então antes de começar, até tem um comentário legal aqui, ó. Drake colocou assim, ó. Medo de pagar mico. Vamos perder esse medo hoje, fica tranquilo. Antes de começar, gente, vou pedir um grande favor para vocês. Então, ó, vamos colocar a cafezinha aí na tela, tira um print e marca o profile no Instagram, pode ser? Fugir um pouquinho aqui do padrão. Não tem problema. Vamos lá. Pode ser, galera? Tira um print aí, marca o profile no Instagram. Vamos coloca pra mim no comentário, por favor. É pedroquadrado.dv. Ó, marca lá, ó. Tira um print aí você com o cafezinho mostrando na tela. Fechou? Bora lá? Dedinho da Arcota. Boa, gente. Então vamos lá. Sistema Previdenciário Escalável. A gente escala o escritório de fato para faturar muito. Se você quer crescer seu escritório, faturar, ter muitos clientes, esse é o método que eu utilizo aqui mesmo, tá? Aqui no nosso escritório, na nossa sede, a gente utiliza esse método. Esse método vai tanto de prospecção online quanto offline, as duas. E eu uso 3 pilares, são 3 pilares. Serviços estratégicos, que são benefícios específicos, prospecção de clientes, segundo pilar, e o terceiro pilar, a gente estrutura esse sistema organizacional. Basicamente, para você trazer muito cliente, você tem que ter a casa arrumada. Porque se você trazer muitos clientes, você vai passar pela mesma coisa que eu já passei. Desorganização, correria e incêndio. A gente só vai apagando incêndio. Você tem que ter uma casa arrumada para você de fato conseguir receber o cliente, atender ele, protocolar, dar a entrada, receber, conceder, alegria e tudo certo. Para não virar bagunça. Porque muitos clientes é bom, mas também é problema. E o que acontece muito, Pedro, que na verdade esse método, né, esse sistema que a gente criou, na verdade a gente só colocou uma estrutura em algo que o Pedro precisou organizar do que ele já estava fazendo, né? Porque foi pela dor, digamos assim, né? Começou a ser difícil, começou a se afogar de sucesso, digamos assim, e aí precisou encontrar uma maneira de estruturar tudo isso, né? Eu acho que tem 2 caminhos, né? Ou você organiza antes, e aí você já cresce saudável, ou você organiza depois que cresceu, só que dói um pouco. É problema bom, né? Cresceu, tem bastante cliente, mas precisa organizar. E aí foi exatamente por isso que surgiu dessa forma, né? Primeiro, pensando, de fato, o que a gente vai vender, né? Quais são os serviços aqui do escritório que precisam, que a gente precisa focar, o que a gente precisa trazer para dentro. Beleza. Segundo, como fazer isso? Como trazer esses clientes para cá? É pelo tráfego? Não é só pelo tráfego. Vocês vão ver que tem o tráfego e conteúdo nas redes sociais, e TikTok e dancinha, é o final do final. Bem depois de você já ter feito muito, já ter gerado muito resultado. E depois, estruturação do sistema organizacional. Beleza, caíram os clientes, né? O peixe caiu na rede. E agora? O que eu faço, né? Para onde que eu vou? Como que eu organizo? Como é que entra esse cliente e tem um sistema de
processual mesmo ali, né, como é que fala? Linha de fábrica, digamos assim, para que seja organizado, o cliente seja bem atendido e não fique uma coisa tão... os clientes não fiquem insatisfeitos e gere muita indicação e a roda vai girando. Então, indicação é um dos pilares, aí vocês vão ver. Legal, legal, muito bom. Inclusive a Karine colocou ali, o que seria essa organização? Para quem está no começo é difícil visualizar. A gente vai explicar, Karine, fica tranquila, fica tranquila. É só você saber que a gente tem 3 pilares, agora a gente vai entrar em cada um deles aqui, tá bom? Combinado? Primeira coisa, gente, serviços estratégicos. O que significa isso? São os benefícios que vocês vão focar em 2026. Em 2026, são 3 benefícios que estão muito em alta. Quero ver o que vocês acham. Chutem 3 benefícios que vocês acham aí que está em alta em 2026. Vamos ver se alguém acerta lá, Homero. São 3 benefícios, eu não estou falando necessariamente só de rural, tá, gente? São 3 benefícios que vocês devem focar agora. Olha lá, BPC, salário maternidade. Olha lá, muita gente acertando, maternidade é um deles. Uma parte. Auxílio acidente, BPC, auxílio... Não, mais ou menos. BPC autismo, PCD, também é uma boa, tá? Só que assim, a gente vai focar em 3 benefícios que tem vamos dizer assim, poucos curiosos. São mais fáceis da gente fechar. Por exemplo, um benefício assistencial, você precisa entender se o cara tem renda, se ele não tem, se ele tem deficiência ou não tem, se for por deficiente. O CAD único, às vezes vem curioso porque auxílio doença ele quer BPC. Então a gente tem muitos atendimentos e pouco fechamento, vamos dizer assim. Já os serviços que eu vou separar para vocês aqui, que eu vou mostrar para vocês, é a ideia de ter poucos curiosos e uma alta taxa de conversão. Ou seja, você atende o cliente e normalmente fecha o contrato. Tanto online quanto offline, os dois, tá? Então são serviços de fato para vocês conseguirem fechar clientes com pouco, vamos dizer, pouco trabalho, não seria pouco trabalho, mas com pouca resistência, vamos dizer assim. Chegou, respondeu, um atendimento bem feito, aí a chance de fechar é muito grande. A escala dos benefícios é uma progressão estratégica, tá, gente? Então, assim, vocês vão aos pouquinhos. Eu não estou ensinando vocês a colocar tudo de dinheiro no tráfego pago, por exemplo, e usar aquilo que não tem, principalmente para quem está no começo. Não é isso. A gente vai progredindo aos pouquinhos para, de fato, ter esse resultado, ok? Então, tudo com muita responsabilidade. Objetivo da escala. Por que a gente chama de escala? Porque a gente tem 3 benefícios, certo? Já fica para vocês, são 3 benefícios. Primeiro benefícios, a gente vai falar da escada. A gente vai falar sobre pagar contas. Então, o primeiro benefício é de fato pagar conta do seu escritório. Água, luz, telefone, estagiário, aluguel. Segundo benefício, para gerar recursos para você investir, contratação de mais pessoas, contratação de funcionário, de associado, de sistemas, inclusive sistema de gestão, se for o caso. E o terceiro benefício, de fato, para colocar dinheiro no seu bolso, para você viajar, para você usufruir, para você crescer a sua advocacia. Basicamente é isso, tá? Então, 3 benefícios pensando nisso. Primeiro, para pagar conta. O segundo, para investir no seu escritório, para crescimento. E o terceiro, para, de fato, você crescer aí sua vida profissional, sua vida pessoal, para você colocar dinheiro no seu bolso. Sendo bem claro, é exatamente isso. É dessa forma, tá bom? Primeiro deles, óbvio, vocês já sabem, salário maternidade. Salário maternidade está em alta, gente. E por que ele é o primeiro? Porque a gente consegue fechar muitos clientes. Porque, gente, tem pessoas grávidas todo santo dia. É ou não é? Provavelmente no seu círculo de amizade você conhece alguém que está grávido ou que é alguém que acabou de ter filho ou filha, enfim. Tem muitas grávidas, né? Muitas pessoas gestantes, ou seja, muitos clientes. E aí eu coloquei na tela exatamente para vocês. Ticket baixo. Por que ticket baixo? A gente investe pouco, não precisa gastar muito e ainda assim traz cliente. Giro de caixa, ele vai trazer um retorno, mas não é um retorno para você ficar rico, não é isso? Para você manter o escritório, pagar suas contas diárias. Serve para você pagar custos físicos, aluguel, pessoa, água, luz, telefone, celular, aquelas coisas. Pode usar o rural, pode ser salário maternidade rural, pode ser salário maternidade urbano, sem problema. E é o ideal para você operacionalizar o seu escritório, ou seja, deixar ele rodando tranquilo. Você já tem todos os processos que você já faz, já tem tudo que você já faz aí pessoalmente, que você já faz no seu escritório. O salário maternidade você também já faz, provavelmente. Só que lembre-se, agora a gente não tem mais carência. A gente só tem a questão da qualidade desse segurado. Basicamente, só precisamos de uma contribuição. Coisa linda. Uma contribuição. A pessoa nunca pagou na vida. Se a gente pagar um mês antes ali do neném nascer, ou no mesmo mês do fato gerador, por exemplo, já dá direito ao benefício. E, inclusive, a possibilidade de ter 2 salários maternidades. Então, a função dele a gente colocou aí.
pagar contas e garantir a estabilidade do seu escritório. Você não precisa se preocupar em fechar o mês no vermelho, você vai pagar as contas, não. Ele mantém seu escritório, coisa linda, coisa bonitinha, e o que entrar a mais, você vai rodando o resto. A gente colocou aqui o investimento, que é o que a gente faz, tá? A gente aumentou esse investimento, não, né? Tá esse em valor ainda, né? Diminuiu agora por conta do começo do ano que você pediu para dar uma ajustada. Mas continuava R$600, né? Isso. Na verdade, assim, o nosso já tá um pouco mais escalado que isso, porque a gente tá... essa é a crescendo, ideia, né? É aumentar o investimento. Mas para você chegar nessa dos 100 mil de faturamento, né? Que é o que a gente sempre tem lutado, o Pedro já... Não sei se nem você podia falar, mas já passou. Mas assim, de fato são os benefícios. Até, Pedro, rapidinho uma pergunta. Por que 3, né? Por que esses 3? Porque cada um tem, doutora... Uma função. Alguém falou assim, Drake, porque, Marina, doutora Marina. Por que 3? Porque cada um tem uma função específica de pagamento de custos do escritório. Porque, primeiro, talvez antes de tudo trate o seu escritório como um negócio. Ele não é só... Né, você é um advogado de um escritório, que é o seu escritório, né? Um CNPJ. Se você tratar dessa maneira, você começa a dividir as finanças. Uma coisa é a sua conta pessoal, outra coisa é a empresa. E fazendo isso, como que eu faço para a empresa ser sustentável? E aí é por isso que existe esse processo, né, do sistema de escala previdenciária. E aí, então, assim, basicamente, o nosso investimento hoje, ele tá... Agora eu acho que está igual, mas normalmente ele está maior. Normalmente ele está maior, a gente precisa voltar a aumentar, beleza? Mas assim, esse é o valor de investimento que a gente projeta baseado no que a gente tem visto. R$600 de investimento, quantos leads vão ser gerados? Eu vou falar também depois disso mais. Quantos leads vão ser gerados e desses leads, quantos vão fechar? Na média, 4 contratos, né? Pode ser mais, às vezes você é um baita vendedor e aí você tem todo um sistema de venda, você vai vender mais. Pode ser que seja um pouco menos, mas a média é em torno de 4 contratos. E aí, 1.945,20 de honorários, né? 30% do valor total. Você vai ter ali mais ou menos um faturamento de 7.780. Basicamente é isso. Então, só para vocês entenderem, por que 3? Pode ser mais? Pode, mas é pensado de fato no seu escritório. E outra, vamos falar como negócio. Se você tiver vários benefícios ali no tráfego pago, você vai conseguir atender várias coisas diferentes também? Não é mais fácil você focar em alguns específicos que trazem menos curiosos e você fecha mais contrato? Óbvio que você pode fazer o que você quiser. A internet é um mundo sem fim, gente. Só que é pensando estrategicamente. Por isso que a gente fala em estratégia. É pensando estrategicamente. Primeiro é o salário maternidade, exatamente por isso. Por que esse valor que está na tela? Vamos lá, pensem comigo. Vou abrir a calculadora aqui e vou colocar o salário mínimo. A gente está falando em salário mínimo, tá, gente? A pessoa nunca pagou INSS, não pagar. Salário mínimo. Aperta Command espaço que talvez apareça para eles. Não aparece. Beleza, fechou. Mas eu abro a calculadora aqui. Pode ser. Compartilhar, né? Rapidinho a calculadora. Isso. Vou abrir a calculadora. Aí, ó, tá aparecendo na tela para vocês. Ó, basicamente, salário mínimo, R$1.621, novo salário mínimo. O salário maternidade, vocês sabem, são 4 meses. Então, 4 meses salário mínimo dá R$6.484. Normalmente se cobra 30% do salário maternidade. Pelo menos é o que eu cobro aqui, 30%. Por benefício, eu ganho R$1.945,20 por benefício. Aí você coloca 4 benefícios pelo menos no mês, vezes 4. Só 4, gente. A gente tá falando de 4. Tem como ser muito mais. A gente tá falando só de 4. Por quê? Porque a gente tá numa realidade, a gente tá trazendo uma realidade. Eu poderia falar para vocês 10, 15, 20. Óbvio que é possível. Mas eu tô trazendo com o pé no freio mesmo. Para ser algo realista e algo que de fato acontece conosco. Tá? Quando a gente tava com esse investimento. 7.780. Aí eu te falo, 7.780 que você pode fazer no único mês, gente, com salário maternidade. Olha lá, eu cobro 25% no administrativo, 30% no judicial. Ali a gente já vai mudar, 30% em tudo, ok? Seja administrativo, seja judicial, 30% em tudo, beleza? A gente já vai falar de captação. Então, ó, salário maternidade, 30% dá pelo menos 1.945. E detalhe, salário maternidade está sendo concedido no mesmo mês do protocolo, inclusive. E às vezes até automático, às vezes no mesmo dia ou no dia seguinte. Quem já teve concessão de salário maternidade rápido? Quem já teve? Muito importante ser realista, pé no chão, exatamente. Ah lá, Janete, já teve salário maternidade rápido, a Aline também, o José também. Ótimo. Porque o que eu estou falando para vocês é de fato a realidade. A gente já teve salário maternidade concedido no mesmo dia, gente. Com apenas um pagamento de INSS. Apenas uma lá, em uma semana. Pensa comigo. Não é possível fechar 4 contratos por semana? Por semana? Por semana? Por semana. É possível. Pensa, 7 mil por semana. Você ganha 7, 14, 21, 20.
28 mil. Dá uns 29, 30, porque tem uns Tem quebrados. uns quebrados? 29 mil com salário maternidade, gente. Totalmente possível. Mas óbvio, a gente vai pisar no freio, vamos devagar. O que eu ia falar também é que essa questão de ser realista, é que eu tô conversando com você, mas vai dar certo. Mas de boa, pessoal, se eu estiver olhando pra cá é porque o Pedro tá bem na minha frente, tá? Mas assim, essa questão de ser realista, a gente vai mostrar também uma projeção, levando em consideração o tempo que demora para sair o benefício. Porque eu sei que você vai investir em tráfego agora e talvez demore 2 meses, 3 meses. Às vezes é uma gestante ainda e vai demorar 3 meses para o filho nascer, então vai demorar para você receber, tudo certo. A gente vai fazer uma projeção para você entender de fato como funciona a cabeça, né, para poder escalar. São números, é negócio, né? A gente está conversando de negócio hoje, mas é isso aí. E é algo bem técnico mesmo e sincero, pé no chão, realista. A gente pegou os números do nosso escritório para trazer para você. O Homero, inclusive, fez esse levantamento todo aqui, de acordo com o tráfego pago. Então, 4 contratinhos, coisa linda, pelo menos 7 mil reais. Lembrando que pode ser muito mais. Mas ok, investiu 600 então, voltou 7 mil? Pô, eu acho que vale a pena, né? Já não dá para pagar água, luz, aluguel, tudo aí? Beleza, e ainda sobra um dinheirinho. Perfeito. O salário maternidade você vai começar a usar para pagar contas do seu escritório. Pedro, eu quero tirar um prolabore. Calma, esse aqui é para pagar a conta do escritório. Aguenta aí. Então a gente faz isso, tá? Salário maternidade, então, de honorados, R$ 1.945 a cada 10 contratos, já dá mais de 20 mil, gente. 10 contratinhos, vocês têm ideia disso? 10 pessoas que vocês atingem online, offline, por indicação, não importa, já dá 20 mil. E detalhe, eu falei 2 salários maternidade, teve gente que perguntou, como assim 2 salários maternidades? Quem é CLT, é empregado, não recebe salário maternidade do INSS, recebe da empresa. Só que olha que legal, se você tiver uma segunda atividade ou um segundo pagamento, segunda afiliação, a pessoa recebe 2 salários maternidades, um da empresa e um do INSS. Ou seja, o que você pode fazer? Contribuir como individual antes da criança nascer, no mês ali, por exemplo, e ter o segundo salário maternidade. Ou a pessoa tem um MEI, uma microempresa, recebe do INSS e recebe da empresa, CLT, empregado. Então você tem 2 salários maternidades, você cobra do INSS. E a pessoa não teria direito se você não ensinasse, se você não fizesse a estratégia. Ou seja, você consegue o benefício até mesmo para quem é empregado. Olha o tanto de possibilidade, gente. Olha o tanto de possibilidades. Isso porque temos a inexistência da obrigatoriedade de carência, você já sabe, basta qualidade de segurado. E o que é qualidade de segurado, gente? É estar protegido pelo INSS. Eu sempre uso a mesma ideia com os clientes. Eu falo, INSS é como um seguro de carro. Se eu pago, eu tenho direito. Se eu bati o carro, vai cobrir. Se eu não pago, não adianta. Ou, por exemplo, se eu já estou doente, começo a pagar INSS, não tenho direito. Certo? Porque ela é pré-existente. Na gravidez é diferente. Na gravidez, um pagamento em dia já me dá qualidade de segurado. E só basta isso para ter direito de salário maternidade. Ou seja, se eu fizer o pagamento antes da criança nascer, eu tenho direito de salário maternidade. Ou, por exemplo, a criança nasceu agora, em janeiro. Posso pagar ainda? Posso, porque a competência de janeiro vence em fevereiro. Então, até mesmo no mês que a criança nasceu, ainda assim é possível conseguir salário maternidade, mesmo que a pessoa nunca tenha pago o INSS. Inclusive, isso está pacífico no INSS. Antes não estava, agora está. Anota a fundamentação, artigo 200, tá? Parágrafo 4º da Instrução Normativa 128 de 2022. Inclusive, vou ler para vocês, ela foi alterada pela IN 188 de 2025. A isenção de carência no salário maternidade deverá ser aplicada aos novos requerimentos realizados a partir de 5 de abril de 2024, data da publicação do julgamento do STF, que declarou inconstitucional a carência. Traduzindo essa bagaça, não preciso de um número mínimo de pagamento. Para quem não sabe, para quem está começando agora, como que era a legislação antes? A pessoa era obrigada a ter 10 meses de contribuição antes da criança nascer para ter direito ao salário maternidade. Só que, quando a pessoa era empregada, não tinha isso. Por exemplo, a Amanda, um nome qualquer, a Amanda registrou hoje e ela ganhou o filho hoje. Ela tinha direito ao salário maternidade, porque ela é empregada. Não tinha ali o número mínimo de contribuição. Então não fazia sentido o empregado não ter e o resto ter um número mínimo. Não tinha igualdade. Então o STF declarou inconstitucional isso. Então todo mundo, com apenas qualidade de segurado, tem direito ao salário maternidade. Beleza? Com relação ao rural, basta um documento? A mesma coisa que eu ensinei ontem. Um documento comprova 7 anos e meio, não é? Então um documento já seria suficiente. Lembrando,
No caso do tempo rural, você precisa comprovar a qualidade de segurado até a data do nascimento, até a data do fato gerador. Por exemplo, o parto, tá bom? O fato gerador é o parto. Não só o parto, Hildo, tem adoção, tá? Adoção é um também. Enfim, até a data do fato gerador. Então, no caso do rural, você ia colocar na autodeclaração até o dia que a criança nasceu. Ok? Beleza? Então, basta isso. E com relação à documentação, um documento antes da criança nascer também. Bem pacífico, ok? Se você for recolher, estamos falando em urbano, o recolhimento precisa ser em dia. Muita atenção. Não vai me pagar uma única contribuição atrasada, porque não vai ser considerado, ok? Então sempre pague em dia. Como que é a contribuição em dia? Até o dia 15 do mês subsequente. Exemplo, janeiro vence até 15 de fevereiro. Fevereiro vence até 15 de março e assim sucessivamente, ok? Coloquei para vocês para facilitar, para desenhar para vocês. Se for facultativo, código 1473, o valor de 11%, que dá R$ 178,31. Se for individual, código 1163, alíquota de 11% também, R$ 178,31. E o segurado especial, basta comprovar a atividade, não precisa de pagamento, tá? Paga por quanto tempo? Ô Brena, um mês. Um mês só. Não precisa continuar pagando. Ah, a cliente quer pagar? Beleza, deixa pagar. Mas um mês é suficiente. Um único mês, ok? Quando nascer para de pagar, para de pagar. Quando nascer, para de pagar, tá? Não precisa pagar mais a partir do nascimento. Então, é só até o nascimento. Beleza? Pode ser facultativo? Pode. Se a pessoa não tiver outra atividade, como facultativo, não tem nenhum problema. Segurado especial não precisa comprovar antes do parto? Pode ser depois? Não, João. Acabei de falar, tem que ser até o parto, tá? Não pode ser depois. Porque qualidade de segurado é até a data do fato gerador. Então, no caso do segurado especial, nasceu hoje, é de hoje para trás que tem que comprovar rural. Ok? De hoje para trás. Não é depois do parto. Por quê? Depois do parto, o que a lei manda fazer? Se afastar. Então, ela não pode ter atividade depois do parto e não pode ter contribuição depois do parto. Porque é exatamente por isso que esse é o benefício. É para a pessoa se afastar para cuidar do neném. Então, se a pessoa contribui ou se a pessoa está trabalhando rural, não tem direito a salário maternidade. Beleza? Fechou? Se fizer recolhimento pelo rural, por que você vai recolher pelo rural? Se não precisa. Pode recolher? Pode, mas para quê? Não é mais fácil você comprovar a atividade? E aí tá tudo certo, ok? Tem uma dúvida relacionada ao cliente em si, né? O pessoal tá perguntando assim, mas o cliente ele entra em contato, pergunta, a gente explica e ele some, ele faz por conta própria. Vou falar sobre... Quer que eu fale? Pode falar. Posso dar uma dica nisso? Claro. Eu nem sei se é a mesma coisa que a gente vai falar. Tá. Mas eu acho que tem um pouco a ver com o atendimento que você faz no momento que as pessoas entram em contato. Então, se ela entra em contato pelo WhatsApp já tirando dúvidas, você não pode entregar já de cara no WhatsApp, você precisa levar ela para uma reunião, que fala, é um pouco mais técnico, é um pouco mais complicado, eu preciso te explicar numa reunião, você pode fazer uma reunião comigo? E aí a pessoa primeiro pergunta se ela tem a possibilidade mínima ali de ter eu já estou entregando mais coisas também, mas assim, que eu vou falar depois, mas primeiro pergunta um pouco sobre a probabilidade mínima dela ter o direito, e se ela tem, leva para uma reunião, não explica para ela como faz. E aí lá na reunião você explica que com uma assessoria jurídica a chance de dar certo é extremamente maior, porque ela tem direito a esse benefício total. Então você leva para uma reunião e já amarra ela na reunião para fechar o contrato. Porque se você joga essa informação ali no WhatsApp, e principalmente em pessoas que têm um pouco mais de conhecimento, ela vai tentar fazer sozinha mesmo. Então você precisa levar ela para uma reunião e amarrar ela ali entre aspas. Porque, e não é uma enganação, não é uma mentira. Porque, de fato, se ela tentar sozinha e fizer errado, vai dar ruim. Você e eu sabemos disso. Então, é importante que ela tenha, assim, uma assessoria jurídica. E aí, por isso que você precisa levar lá para uma reunião. Então, essa é a minha dica aí pro pessoal que está com essa insegurança. Legal. É exatamente, eu ia falar mais ou menos a mesma coisa, mas como que funciona o meu atendimento celular à maternidade? O meu, do João, do pessoal aqui. Quando a gente atende, a gente não entrega o ouro. Como assim não entrega o ouro? Eu falo, existe a possibilidade. A lei exigia 10 meses de contribuição, mas agora teve uma nova decisão que com apenas um pagamento, da forma correta, deixei isso bem certo, bem claro, da forma correta, a gente consegue o benefício. Inclusive, aí eu consigo gerar essa guia de forma correta. Pronto, o cliente vai ficar com receio de fazer errado e vai te contratar. Então você explica que é possível, mas não explica como. Você fala que mas não entrega o ouro, ok? É dessa forma e joga para uma reunião. Online ou presencial, se for da mesma região.
Duas perguntas muito interessantes que eu achei aqui. Alguém falou, tá escrito que no segurado especial é até 5 anos após o parto. Vamos lá. Você pode solicitar o salário maternidade até em 5 anos, é o prazo, certo? Prazo prescricional, ok? Só que se a pessoa não pagar, estamos falando de urbano, não paguei, eu posso pagar depois? Já passou 4 anos, eu posso pagar depois? Respondam para mim nos comentários. Pessoa nunca pagou INSS. Criança nasceu, já tem 4 anos, eu posso pagar? Não. Ótimo. O segurado especial, a gente tem uma coisa boa ainda. Eu tenho 5 anos, não é o prazo? Eu posso, dentro de 5 anos, comprovar e entrar com o processo de salário maternidade. Por quê? Porque eu vou comprovar que antes da criança nascer, ela era segurada especial, com provas da época. Então, diferente do urbano, que só tem 1 mês para pagar, o segurado especial tem 5 anos para brigar. Ou seja, você pode até mesmo rodar tráfego pago para pessoas que são rurais, que não receberam salários maternidades dentro de 5 anos. E comprovar que lá na época ela era com apenas uma prova e consegue o salário maternidade. É por isso que aqui está escrito até 5 anos. Então você tem 5 anos para recuperar o salário maternidade rural. Esse a gente não faz. Esse a gente não faz. Do rural. Não fazemos, porque a gente faz a contribuição. Rapaz, tá tem vendo? que rodar isso aí também. É ouro. A gente entrega ouro, gente. Entenderam por que tá 5 anos aqui? Coloca nos comentários se entenderam. Sim? Deu para entender agora? Legal, hashtag tá pago. Boa, isso aí. Gente, é isso, olha lá. Sim, muito bom. Com relação à contribuição, perfeito. Obrigado, Emanuel. Com relação à contribuição. A contribuição, alguém me perguntou aqui, a pessoa é empregada. É só fazer uma contribuição facultativo? Não. Se a pessoa é empregada, ela não pode contribuir facultativamente, gente. Facultativo, vamos lembrar o significado. Facultativo, a pessoa que não precisa pagar, mas quer pagar. Opa, acho que mexeu a câmera aqui. Não precisa pagar, mas quer pagar. Basicamente, o que significa? Se a pessoa não tem renda, dona de casa, um estudante, e ela não pagou, não paga, ela não precisa, a lei não obriga ela, porque ela não tem atividade. Mas ela quer contribuir, ela pode, por isso que é facultativo. Se a pessoa é empregada, ela pode ser facultativo? Não. Então, no caso do empregado, para ter um segundo salário maternidade, precisa ser individual, não facultativo. Muita atenção. Aqui, alguém reclamou do som, mas tá normal, né, gente? Tá tudo certo? Legal. Quem achar que o som tá baixo, coloca um fone, às vezes é isso. Às vezes é o celular, o computador, né? Tá tudo certo aí, galera? Tudo certo aí, né? Então, fechou. Então, tá tudo certo o som, gente? Boa. Então, facultativo é só se não tiver atividade, ok? Tendo atividade, individual. Não errem. Mas cuidado com o pagamento de facultativo no meio do fato gerador. Vamos traduzir essa bagaça. Criança nasceu hoje. Homero, a criança nasceu dia 26 de janeiro. 25 de janeiro. A criança nasceu dia 25 de janeiro. A cliente me procurou hoje, domingão. E eu falo, vamos brigar por esse benefício. Eu posso pagar ou não posso, galera? O que vocês acham? E a resposta é posso. Por quê, Homero? Porque a criança nasceu em janeiro. A competência de janeiro vence em fevereiro. Então eu posso ainda recuperar. Só que o que o INSS fala, Homero? Se eu pago facultativo nesse mês, eu estou burlando o sistema. Quem já teve indeferimento por causa disso? Quem já teve indeferimento porque o INSS falou não pode pagar facultativo no mês do fato gerador? Alguém já teve indeferimento assim? Vamos lá, vamos ver. Olha lá, boa. Legal. E sabe por quê, gente? Porque o INSS fundamenta aqui. Artigo 74, parágrafo 5º da Portaria 990 de 2022. Esse é o fundamento do INSS. O que o INSS fala? Olha só. É vedado, é proibido a filiação ao regime geral na qualidade de segurado facultativo, dentro do mesmo mês que iniciar ou cessar a atividade sujeita à filiação obrigatória. Então essa aqui é a fundamentação do INSS. Ele está falando que não pode pagar usando esse artigo. Não faz nenhum sentido, porque aqui está falando não pode pagar facultativo se ele for obrigatório. Basicamente isso, vamos traduzir. É vedado iniciar facultativo se ele exercer atividade sujeita à filiação obrigatória. Filiação obrigatória é quando é empregado, quando é individual, quando tem atividade. Então ele usa um artigo, ele meio que pega esse artigo para negar o auxílio, o salário maternidade lá no administrativo. Então, pagar no mesmo mês do fato gerador para o INSS é problema. Tem saída. Anota a fundamentação. Qual é a fundamentação?
enunciado 19 do Conselho de Recursos de Previdência Social. Então, se o INSS negar, você pode, sem medo, recorrer. Fundamentação, enunciado 19 do Conselho de Recursos. É inexigível carência para salário maternidade, então não precisa. Olha só, contribuinte individual na ausência de inscrição formal deverá comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ao menos uma contribuição. O segurado que contribuir, especial que contribuir também terá direito. Para fim de comprovação de qualidade de segurado, exige-se provas rurais. E o principal para a gente, quarto, o contribuinte facultativo deve comprovar o pagamento. Só isso. Ele não fala deve comprovar o pagamento 1 mês antes, 2 meses antes, 10... Não, olha só, enunciado 19. Para ter direito de salário maternidade, o facultativo deve comprovar o pagamento. Só isso. Então a nossa saída, caso o INSS negue o benefício porque você pagou no mesmo mês que nasceu a criança, como facultativo, é recorrer administrativamente. Não vai para a justiça ainda, administrativamente. E você vai bater na tecla do enunciado 19 do Conselho de Recursos, inciso 4º. Porque o enunciado 19 fala que é inexigível carência. E no caso facultativo, basta pagamento. Ele não dá um prazo. Se ele não dá um prazo, qualquer período é válido. Ok? Beleza? Então, essa é a fundamentação. Gostaram ou não? Se gostaram, coloca aí, hashtag tá pago. Quero ver. Vamos ver. Vocês estão fraquinhos hoje pro hashtag tá pago, hein? Não tá legal hoje não, galera? Aí, boa, hashtag tá pago, tá pago. Boa demais. Mas tem mais. Além do enunciado, tem mais coisa que você vai alegar. Você vai alegar a portaria 991 de 2022 no artigo 37. Olha o que diz. Deve ser considerado para todos os fins o recolhimento realizado dentro do prazo legal de vencimento. Mesmo, olha que legal, mesmo que recolhido após o fato gerador, sendo vedado o recolhimento pós-óbito. Ou seja, deve ser considerado para tudo se o pagamento for em dia. Artigo 37, portaria 991 de 2022. Você também vai mencionar no seu recurso administrativo. Tira um print aí. E não só isso, você ainda vai bater na tecla da ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade 2110 do STF, que declarou inconstitucional. Não colocou nenhum prazo também para fazer o pagamento. Ok? Ou seja, gente, hoje basta qualidade de segurado. Foi pago em dia. Essa competência, mesmo sendo no mesmo mês que nasceu a criança, está válida, porque nenhum local da lei proíbe ou veda isso. Então o INSS usa um artigo que não faz nenhum sentido para negar, mas em recurso administrativo você consegue. Aí eu vi gente falando assim, nossa, eu vou pro judiciário. Calma, gente, no judiciário é plenamente possível. Só que eu já me mandaram decisões de juiz falando do abuso do direito em pagar uma contribuição apenas. Então, para a gente evitar essa discussão e ter que recorrer judicialmente e ter que brigar aí por 1, 2 anos por um salário maternidade, administrativamente. Aí você pode falar, nossa, mas recurso demora. Para o salário maternidade, recurso agora está rápido. 3, 4 meses no máximo, já está coisa linda, concedido. Ok? Não tem mais erro, gente. Aqui está o ouro para vocês. Então vocês podem pagar. Eu oriento vocês pagarem facultativo antes do mês do fato gerador, se der tempo. Por quê? Porque você evita qualquer alegação do INSS, consegue o benefício. Na pior das hipóteses, paga no mesmo mês do fato gerador, se tiver em dia ainda, que vence no dia 15 do mês seguinte, e se o INSS negar, recorre administrativamente. Ok? Mas aí, dessa forma, você consegue concessões rápidas, porque em 1, 2, 3, 4, 5 dias já está concedido, beleza? E aí você consegue a concessão. Vamos lá. Se você cobra quase R$2.000, 10 concessões dá R$20.000 por mês. Por mês no seu escritório. Mas vamos lá. Vamos dizer, Homero, que deu problema. A pessoa chegou aqui e lascou. Como assim lascou? Ela não tem, vou até tirar o material rapidinho agora. Ela não tem a contribuição. A criança já nasceu, gente. A criança nasceu, um exemplo. Vamos dizer que a gente esteja em fevereiro. A criança nasceu em janeiro. A gente está dia 17 de fevereiro. Eu não posso pagar janeiro, já passou o dia. E agora? Tem saída? Tem saída. Caso a pessoa te procure, já passou a data do pagamento, ainda existe uma última saída. Qual que é a última saída? Pagamento trimestral. Como assim trimestral?
O INSS permite que o segurado pague 3 meses de uma única vez. Anota, janeiro, fevereiro, março, vence até dia 15 de abril. Abril, maio, junho, até 15 de julho. Julho, agosto, setembro, até outubro. Outubro, novembro, dezembro, até janeiro. Então vamos dizer que uma criança nasceu e já passou o prazo de você pagar. A cliente te procurou depois. Você vai olhar se está dentro do prazo ainda do trimestral. E aí você pode fazer um pagamento trimestral por INSS e ainda salvar o salário maternidade. Ok? Então ainda assim você pode pagar depois, se estiver dentro do prazo trimestral. Ok? Trimestral, exatamente, Fagner. Não esqueçam, janeiro, fevereiro e março, esses 3 meses, vencem em abril. Abril, maio, junho, vence em julho. Julho, agosto, setembro, vence em outubro. Outubro, novembro, dezembro, vence em janeiro. Tranquilo? Ainda assim se você salva, mesmo assim depois. Tira uns 3 minutinhos de dúvida. Tira. Porque deu uma explodida de perguntas Legal. ali no chat. Legal. Vamos lá. Deixa eu ver as dúvidas. Criança rural não tem prova. Criança com 4 anos. Viviane, você não vai provar criança rural. Não é a criança que recebe, Viviane. É a mãe. É a cliente. A sua cliente não é a criança. É a mãe. Então você vai comprovar que a mãe era segurada especial, não a criança. E ela tem provas. Casamento, nascimento de outro filho, comprovante de residência rural, se a propriedade for própria, matrícula do imóvel e assim sucessivamente. Karine, pago 3 meses ou apenas um? Se já passou o prazo, você paga 3 meses no mês subsequente, tá? Então são valores de 3 meses, ok? A prova testemunhal pode comprovar temporal? É válida? Só testemunhal não, tem que ter prova documental. Se nascer em junho, dia 17 de junho, perde direito do trimestral, aí julho, você vai pagar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, você paga só em outubro, por exemplo. Então não paga, não perde, tá? Quais os códigos do trimestral? Depende se vai ser facultativo ou se vai ser individual. Facultativo é um código, individual é outro. Detalhe, o trimestral você não consegue gerar guia pela internet. Você vai gerar a guia pelo próprio carnê do INSS. Aquele carnezinho laranja. Tem que ser preenchido manualmente e pagar numa lotérica, ok? Não entendi do recolhimento trimestral. Vamos lá. Gente, vou explicar de novo. Tem alguém que não... Isso, Emanuela. Perfeito. A Emanuela colocou aqui. Perfeito. Ó, trimestral é exatamente esse comentário da Emanuela. Janeiro, fevereiro, março eu pago em abril. Abril, maio, junho, pago em julho. Julho, agosto, setembro, pago em outubro. Outubro, novembro, dezembro, pago em janeiro. Exatamente isso. Sem erro. Não tem erro, gente. Só vou fazer o trimestral se passou o prazo de eu pagar. O cliente não procurou você depois. A criança já nasceu. Se estiver dentro do prazo trimestral, você ainda pode. Um único trimestral? Único trimestral. Único trimestral. Tá bom? Eu só não entendi como recolher se é individual ou facultativo. Simples, Cris. Pessoa tem atividade? Tem que ser individual. Pessoa não tem atividade? Facultativo. Não tem erro. Pessoa nunca pagou, é dólar. Facultativo. Pessoa é empregada, você quer ter um segundo salário maternidade? É individual. Pessoa tem MEI aberto, mas nunca pagou o MEI? Tem que ser individual, porque ela é individual. Ok? Facultativo é só quando não tem atividade, não tem renda, não tem nada. Ela não tem nenhuma outra atividade, ela não é obrigada a pagar, então você paga como facultativo. Simples, gente, ó, vou deixar mais simples ainda. Pessoa te procurou. Você olhou o CNIS, não tem nada, facultativo. Tem alguma coisa? Individual. Pronto, simples assim. Pode ser facultativo baixa renda? Ô Jussi, eu prefiro o facultativo 11%, tá? 11%. Por quê? Você vai ter que comprovar o baixa renda. Faz o 11%. Qual o código trimestral? Depende, Nivaldo. Depende se vai ser facultativo ou individual, ok? Vai depender de como vai ser. O importante é, vocês podem salvar, ok? Todo mundo entendeu isso? Então paguem em dia para não ter problema. Se for facultativo, não pode ter atividade. Se tiver atividade, é individual. Olha lá, e sim, tá pago, boa, isso aí. Gente, para não ficar dúvidas, eu vou colocar nos comentários. Deixa eu ver se eu consigo copiar aquele da Emanuela. Vou copiar aqui o que a Emanuela colocou e vou colocar quando que vence. Para vocês entenderem. Vence em 15/4. Assim fica mais claro, né? Vence em 15/4.
Ô, Mero, vai vendo aí nas dúvidas, se eles têm mais dúvidas, daí já esclareço. Tá pago, tá pago, tá pago, Boa. tá pago. Isso aí. Em 15 do 10 e vence em 15 do 1. Boa. Eu acho que tem algumas perguntas sobre questão de maternidade rural, e a da Brena é bem legal. A mãe é menor, vive na zona rural, já ganhou o bebê e o grupo familiar não tem matrícula. Qual seria a prova válida? Legal. Qualquer prova, qualquer documento. Qualquer documento. A mesma ideia de comprovar temporal para aposentadoria. Qualquer documento é válido. A matrícula do imóvel é só um documento, gente. Mas não é o único. Inclusive os nossos clientes, a maioria não tem matrícula, tá, gente? A maioria trabalha em propriedade que não é própria. E ainda assim a gente ganha. Se for menor de idade e a criança não vive em união estável, você pode provar o rural com o documento dos pais. Casamento dos pais, nascimento de outros irmãos dessa cliente, ficha de sindicato rural do pai e assim sucessivamente. Qualquer documento é válido. Nesse caso de criança menor, específico de menor, que é segurado especial, você pode comprovar com o documento dos pais, provando que ela não vive em união estável com o pai da criança. Porque às vezes o INSS não vai querer aceitar o documento dos pais. Ok? Vamos lá. Pegou um cliente, mas ainda não passou pelo conteúdo da tarde de documentos, que você vai falar sobre como conseguir provas. Legal. E aí não conseguiu provas. Nesse caso, paga como facultativo? É possível pagar como facultativo para adiantar ou substituir essa comprovação de alguma maneira? Como perfeito. Funciona? Vamos dizer que você não conseguiu prova nenhuma do rural. Não conseguiu. Tem como conseguir, você já aprendeu inclusive ontem. Mas na pior das hipóteses, não conseguiu. Você contribui facultativo. Coisa linda, não precisa provar atividade, não precisa provar nada. Só que no quinis dela vai ter um salário maternidade urbano. Talvez isso lá na frente, quando ela for aposentar, vai ser problema. Entendeu? Então, às vezes, vale a pena você esmiuçar um pouquinho ali. Não deu nada certo, não conseguiu documento rural. Contribuição facultativa antes da criança nascer, consegue, tá bom? Ou trimestral, por exemplo, sem problema nenhum, beleza? Como você aborda as grávidas na rua? No salário maternidade, normalmente na rua não tem essa abordagem. Não. Até porque a pessoa pode até, por ser mulher, tal, a gente... A não ser que esteja com o marido. Aí aí sim. Aí dá. E você com a namorada, né? Daí fica aí fica mais leve e tal. Mais tranquilo. Mas dá pra abordar também, não tem problema não. Advogadas mulheres, né? Fica um pouco mais tranquilo. Né? Aí consegue tranquilo, né? Olha lá, eu abordo dizendo, que linda você grávida. Muito boa. Que linda você grávida. João Vitor, olá grávida. Que lindo você tá grávida, quantos meses? Você já contribui, sabia que você tem direito, imagina? Mas é possível, gente, sem problema nenhum. Muito bom. Fagner, professor, minha cliente teve uma propriedade na zona rural, mas ela só documentou essa propriedade após o nascimento. Como faz para usar essa prova? Você não vai usar essa prova, tá? Você comprova por outro meio, porque a prova é a seguinte. Então, gente, salário maternidade, ok? Comecem a usar o salário maternidade a seu favor, ok? Presente que a gente vai dar para vocês, a petição de salário maternidade. Então, a gente vai dar petição judicial, caso você vá para a justiça. Eu ensinei vocês, fiquem na via administrativa, só vá para a justiça em último caso. Se for, você vai ter um modelinho. A gente consegue mandar no grupo durante o almoço? Acho que você consegue sim. separar? Na hora do almoço eu mando. Fechou. Segundo benefício estratégico que a gente vai utilizar. Primeiro é o salário maternidade. O segundo, salário maternidade para pagar contas do mês. Água, luz, telefone, aluguel, essas coisas. Vai gerar pelo menos para vocês aí 7, 8 mil reais por mês, se você fechar só 4, gente. Você pode fechar muito mais, mas a gente está colocando só 4 benefícios. Bora! Se for uma híbrida, segundo benefício que eu utilizo, se for uma híbrida... O slide. Acho que o slide não está compartilhando. Perdão, deixa eu compartilhar aqui. Se for uma híbrida... Agora foi, né? Tá aparecendo aí. Foi. Híbrida, gente, é o segundo benefício escalável. Então vocês viram que a gente falou de um primeiro benefício, salário maternidade. Você vai investir pouquinho se você usar tráfego pago. R$600, pouquinho, mas vai fechar pelo menos 7 mil reais, pelo menos 4 contratos por mês. Investindo 600, então, volta 7 mil, pô, tá ótimo, né? Tá maluco. Segundo benefício que você vai investir, híbrida. O primeiro não necessariamente é rural, pode ser rural e urbano. O segundo vai incluir o rural. Por que eu falo da híbrida? Por que a gente usa a híbrida, inclusive no tráfego pago? Porque é um público que eu já atinjo e ele não tem receio. Por que ele não tem receio? Porque essa pessoa tem idade avançada. Para ver uma híbrida, ele não aposentou, nem urbano, nem rural.
Provavelmente ele até tentou aposentadoria e não conseguiu. Ou seja, ele não tem esperanças de conseguir o benefício. E você vai trazer esperanças para ele. Inclusive, na parte da tarde, a gente vai ter um conteúdo de tráfego pago. A gente vai subir uma campanha de híbrida. E você vai ver, inclusive, o vídeo. Como que eu faço o vídeo para atingir esse cliente. A híbrida é boa porque pela primeira vez na história a gente tem mais pessoas idosas do que pessoas novas no Brasil. Mais pessoas idosas do que pessoas no mercado de trabalho. Traduzindo, a gente tem muitos clientes acima de 65 anos, homem, e acima de 62 anos, mulheres, que não recebem benefício, ou no máximo recebem benefício assistencial. O que você vai fazer? Essas pessoas que são idosas, maioria delas, eu diria que mais de 70%, 80%, vieram da zona rural. Porque o nosso país majoritariamente era rural. E se essas pessoas são idosas, elas, independente do local que você mora, provavelmente teve trabalho rural. Você vai rodar um criativo ou conteúdo na rede social, não importa, a gente vai ensinar também. E esse conteúdo vai trazer essa pessoa que não tem esperança. Ou seja, se ela vê o conteúdo é porque ela tem idade avançada e porque ela tem tempo rural e não é aposentada. Ou seja, é zero curioso. Eu até falo, pô, Mera, é um dos benefícios que eu mais gosto de rodar, porque todo mundo que cai no WhatsApp a gente normalmente fecha. Por quê? Porque ele não tem esperança. Se você traz um mínimo de esperança, você fecha esse contrato. É um ticket um pouco mais médio, a gente coloca, tá? Já, por que é um ticket um pouco mais médio? Porque a gente aumenta o investimento, mas aumenta o retorno também. Para que a gente usa a híbrida aqui no escritório? Porque sai mais rápido, concessão administrativa. Inclusive ontem, eu mostrei para vocês aqui ontem, eu tive uma concessão no começo do dia de uma híbrida, que demorou um mês e pouco, um mês e 15 dias. Um mês e 15 dias. Permite investir. O que eu faço com o dinheiro que entra? Invisto em estrutura, em sistema, em computador, em tela, em monitor. Eu invisto no escritório. Então o salário maternidade eu pago as contas. O que entra de híbrida, eu aumento a condição do meu escritório. Estrutura, cadeira, computador, sistema e assim sucessivamente. E é o melhor benefício em questão de trazer menos curiosos. Traz pessoas qualificadas, que a gente chama. No meio digital, quando a pessoa de fato é aquilo que a gente busca, a gente fala que ela é qualificada. Então traz mais pessoas qualificadas, menos curiosos. A gente aumentou, a gente investia R$1.000 no tráfego pago em híbrida. Desses R$1.000, a gente fechava pelo menos 5 contratos. Eu coloquei um valor, uma quantidade menor. Mas a gente fecha mais, o seu padrão, que aqui o padrão de fechamento de híbrida é muito maior. Então, às vezes, acaba sendo um pouco diferente. Mas isso também é um cenário pé no chão para eles. Assim, às vezes vai começar agora, tá um pouco inseguro, às vezes não manja muito. Tem muito advogado que ama ser advogado, não vendedor. E tá tudo certo. Tem gente que não gosta de ser vendedor. E aí, às vezes, acaba fechando menos, tal. Então, eu coloquei 5 contratos numa média um pouco menor. A sua média é um pouquinho maior. Daí. Mas lembra que a gente falou que a gente vai colocar o pé no freio? Então, a gente está sendo bem realista com você. Eu poderia usar a métrica do meu escritório, que é muito maior que isso, mas a gente está sendo realista. Porque eu sei que, às vezes, você está no começo, às vezes, você vai começar a fazer o trabalho. Então, a gente está colocando o pé no chão total, para você ter total ciência do que você vai receber, tá? Da possibilidade. Detalhe, a gente colocou aqui 5 contratos de 6 mil. Gente, dá muito mais que 6 mil. Mas a mesma ideia, colocando o pé no chão. Por que 6 mil? Eu cobro, na híbrida, 5 parcelas da aposentadoria, 5 e 30% dos atrasados. Tem regiões que cobram um valor fixo. Inclusive no Maranhão, eu fui palestrar esses meses, lá cobra 10, 15 mil fixo. Nossa, coisa linda. Vamos rodar um tráfego pago lá? Então, vamos. Então tem regiões que cobram fixo, tem região que cobram outros valores. Eu cobro, até alguém pediu para mim falar de honorários, eu cobro 5 parcelas da aposentadoria, 30% dos atrasados. Vamos abrir a calculadora aqui, rapidinho? Vamos lá. Teve uma pessoa que perguntou sobre a questão da prática do requerimento da híbrida por conta de ontem, né? Acho que ontem que você abriu. Isso, ontem a gente falou ao vivo. Provavelmente a pessoa não estava, né? Isso, aí... Olha lá, Aline, cobra 6 parcelas, tá vendo? Depois você dá uma palhinha no final, que você vai ter um tempo de dúvidas. Isso. Legal. Me lembre dessa dúvida no final, pode ser? Ontem eu ensinei de híbrida na prática, provavelmente você não estava aqui, mas a gente fala sobre isso. Combinado? Me cobra na hora das dúvidas.